Eles achavam que estavam preparados para qualquer coisa. Mas não estavam preparados para aquilo. Não foi um campo de batalha que mudou tudo. Não houve tiros naquele momento. Não houve explosões. Ainda assim, a guerra acabou ali para eles. Antes daquele dia, havia uma certeza absoluta. Uma certeza repetida durante anos. A Alemanha era superior. Superior em tecnologia. Superior em disciplina. Superior em organização. Essa ideia foi construída lentamente. Na escola. Nos discursos públicos. Nos quartéis. Cada treinamento reforçava a sensação de fazer parte de algo invencível. A propaganda não precisava gritar. Ela apenas repetia. Todos os dias. Até virar verdade. Do outro lado, o inimigo era descrito como improvisado. Rico, mas fraco. Capaz de gastar, mas incapaz de sustentar uma guerra longa. Por isso, quando as batalhas começaram a se complicar, ninguém falava em derrota. Falava-se em erros pontuais. Falava-se em decisões ruins. Falava-se em azar. Nada parecia definitivo. Até o momento da captura. Até o deslocamento silencioso. Até o instante em que as portas começaram a se abrir. O transporte seguiu em silêncio absoluto, sem gritos, sem violência desnecessária, sem a tensão que eles esperavam encontrar. Os guardas falavam pouco, davam ordens simples e não demonstravam pressa alguma. Aquilo já era estranho, porque não combinava com tudo o que haviam aprendido sobre o inimigo. As estradas chamaram a atenção quase imediatamente, largas demais, bem cuidadas demais, organizadas demais. Caminhões militares passavam sem parar, um atrás do outro, como se fizessem parte de algo maior. Não havia improviso, não havia confusão, não havia sinais de urgência. Era um fluxo constante, quase automático, como se aquele país tivesse sido feito para mover coisas. As cidades surgiam pelo caminho funcionando normalmente, apesar da guerra que acontecia do outro lado do oceano. Pessoas caminhavam nas ruas, carros circulavam, lojas permaneciam abertas. À noite, as luzes continuavam acesas, sem blackouts, sem medo visível. Era um país em guerra que não parecia sentir o peso real de uma guerra. Alguns soldados começaram a trocar olhares, tentando entender o que estavam vendo. Outros preferiram não comentar nada, como se falar tornasse aquilo mais real. Tudo aquilo contrariava a imagem que tinham recebido durante anos. Não parecia um país à beira do colapso, parecia um país funcionando plenamente. Quanto mais avançavam, mais essa sensação crescia de forma desconfortável. Ninguém queria ser o primeiro a admitir que algo não fazia sentido. O silêncio dentro do veículo começou a pesar, não por medo, mas por confusão. Eles tentavam organizar mentalmente o que viam, mas nada se encaixava. A narrativa que conheciam começava a apresentar falhas difíceis de ignorar. Em determinado momento, o veículo começou a desacelerar lentamente. O barulho do motor diminuiu, e a atenção de todos se voltou para fora. Quando finalmente parou, ninguém falou absolutamente nada. Todos observavam o lugar ao redor, tentando identificar onde estavam. Não parecia um campo improvisado, nem uma instalação provisória. Havia estrutura demais, espaço demais, calma demais naquele local.
Nada ali parecia fruto de urgência ou improviso de guerra. Era algo planejado, construído com antecedência, pensado para durar. Alguns sentiram um leve aperto no estômago, sem saber explicar por quê. Eles ainda não tinham visto nada concreto, mas algo já estava errado. Muito errado. E aquilo era apenas o começo. Soldados alemães estão de pé, com rostos neutros e calmos. Nenhum deles demonstra medo ou tristeza visível. O olhar dos soldados parece distante e contemplativo. Atrás deles, imagens de fábricas surgem de forma sutil. O cenário sugere um momento histórico importante. Os soldados não interagem diretamente com o ambiente. Eles são retratados apenas como testemunhas dos fatos. A expressão de cada soldado permanece controlada e discreta. Nada é exagerado em seus gestos ou olhares. Há uma neutralidade dominante em toda a cena. O foco está na observação, não no conflito. A fábrica ao fundo simboliza mudanças industriais. Os soldados presenciam, mas não participam diretamente. O clima é de expectativa, sem dramatização. Essa postura transmite ausência de julgamento. O contraste entre soldados e indústria é marcante. O espectador sente o peso daquele instante histórico. A ausência de emoção exagerada reforça a neutralidade. Os soldados parecem assistir a história se desenrolar. Tudo é retratado de forma objetiva e impessoal. Ninguém é mostrado como vítima ou agressor. A composição segue um estilo documental. O registro visual enfatiza a atmosfera de transição. Dificilmente se percebe ação ou reação vigorosa. Há apenas o testemunho silencioso dos soldados. O cenário reforça a ideia de observação. A imagem capta o momento de transformação social. Sobriedade e distância caracterizam os personagens. O observador percebe um afastamento emocional dos soldados. A ausência de expressão reforça o tom testemunhal. A fábrica e os soldados, juntos, marcam a passagem da história. O quadro finaliza com a sensação de testemunhar o novo tempo. Anos se passaram desde a guerra. Os soldados agora caminham lentamente. Recordações de batalhas surgem em suas mentes. Imagens de fábricas aparecem suavemente. Máquinas fantasmagóricas se repetem nos pensamentos. Fragmentos de memórias piscam brevemente. A cada lembrança, há uma sobreposição sutil de engrenagens. Tudo é acompanhado por suaves dissoluções de imagens. Pausas silenciosas preenchem o espaço. O clima é de tranquila contemplação. As máquinas movem-se nos corredores da memória. Nenhum trauma explícito invade as lembranças. Os rostos dos soldados mantêm uma expressão serena. O barulho das fábricas agora soa distante. O tempo transforma a angústia em silêncio. As imagens no pensamento se tornam cada vez mais suaves. A rotina fabril volta em flashes delicados. Vidas se entrelaçam com memórias industriais. O passado permanece, mas perde intensidade. Rostos, máquinas e silêncio compõem a cena. Sentimentos de saudade, não de dor. Os soldados valorizam pequenas lembranças boas. O olhar agora busca paz. Há uma aceitação tranquila da passagem dos anos. A guerra parece um eco distante.
O cenário industrial acompanha todo o percurso mental. Fábricas, engrenagens e homens formam uma única lembrança. A atmosfera permanece serena até o fim. Restam apenas impressões suaves do que foi vivido. Após a guerra, a Alemanha estava devastada. Cidades destruídas dominavam o cenário. Fábricas estavam reduzidas a escombros. Edifícios industriais desabaram completamente. Ruas permaneciam completamente vazias. O contraste com memórias de fábricas funcionando é marcante. Recordações das máquinas trabalhando são silenciadas. Os tons são sempre muito apagados. Um silêncio pesado paira no ar. A atmosfera transmite perda permanente. Nada parece voltar a ser como antes. A paisagem denuncia mudanças irreversíveis. As ruas ecoam uma ausência profunda. As ruínas expõem cicatrizes de um tempo melhor. Agora só resta a memória de tempos produtivos. A esperança parece ter abandonado o local. Cada silêncio revela um vazio sem fim. A destruição é mais do que física, é emocional. O ambiente é dominado pelo desânimo. Contrastes entre passado e presente são dolorosos. O pesar é sentido em cada esquina destruída. As lembranças tornam o novo cenário ainda mais triste. Até o vento parece respeitar o silêncio pesado. É difícil imaginar reconstrução diante de tanta devastação. A paisagem cinzenta não promete nada. Os reflexos nas janelas quebradas contam histórias perdidas. Os habitantes tentam lidar com a tristeza profunda. Poucos passos ecoam nas ruas vazias. A sensação de derrota é profunda. Tudo parece desacreditado da vida que existia ali. A Alemanha pós-guerra é marcada pelo contraste irreversível. O passado produtivo sobrevive apenas nas lembranças. Quando finalmente deixaram aquele lugar, nada foi dito. Nenhuma palavra foi trocada. Nenhuma explicação foi pedida. Mas algo foi levado com eles. O som constante. O ritmo perfeito. A certeza fria. Eles caminharam para fora sem olhar para trás. Mas a memória ficou gravada. Impossível de apagar. Aquilo não sairia da mente deles. Nunca saiu. Algo tinha sido quebrado naquele dia. E não havia reparo possível. Não havia como fingir que não tinham visto. Não havia como voltar à ignorância. Eles seguiram suas vidas. Continuaram cumprindo ordens. Continuaram lutando. Mas por dentro, algo tinha mudado para sempre. A guerra já não era a mesma. O esforço já não tinha o mesmo significado. Eles sabiam que o fim viria. Mesmo que demorasse. Mesmo que custasse vidas. Mesmo que o mundo ainda não percebesse. Eles perceberam primeiro. E essa percepção era um peso silencioso, que carregariam até o fim da vida. O apito ecoou pela fábrica assim que o relógio cravou 6 horas. Homens e mulheres, com semblantes carregados, emergiram dos vestiários. Era o início da troca de turno. As botas ressoavam contra o cimento úmido, misturando-se ao chiado das engrenagens que jamais repousavam.
De um lado, os trabalhadores do turno diurno recolhiam suas ferramentas, guardavam óculos de proteção e limpavam o suor dos rostos. Do outro, os da noite ajeitavam os macacões e se preparavam para mais horas de produção. Os olhares se cruzavam brevemente na passagem estreita da escada metálica, acostumados à rotina, raramente trocavam palavras. A fábrica era um organismo de precisão, as engrenagens humanas se encaixavam sem falhas, marcando a passagem do tempo. Com o fôlego renovado da troca de corpos, os gritos das máquinas pareciam mais intensos ao cair da noite. As luzes fluorescentes piscavam, anunciando a transição entre os mundos. O sol, lá fora, abandonava suas cores cálidas, enquanto lá dentro, a fábrica ganhava tonalidades cinzas e frias. O supervisor da noite assinalava em sua prancheta os nomes, conferindo rostos e registrando atrasos. Cada marca no papel era uma confirmação, o fluxo não parava jamais. Subitamente, um relógio parado na parede lembrava o absurdo, ali, tempo físico era só fachada. Os segundos, minutos e horas já não tinham fim ou começo. O passar do tempo era sentido apenas no cansaço que pesava nos ombros e nos olhos. Uma jovem operária notava, ao assumir sua bancada, que a máquina à sua frente trabalhava desde o mês anterior, ininterrupta, sem descanso, como ela. A noite fazia crescer a impressão de que nada mudaria. O ronco dos motores, a fumaça, as faíscas saltando dos tornos. Todos eram cúmplices de um avanço lento, inevitável. Ali, em meio ao aço e ao vapor, cada movimento era uma expressão da guerra que jamais pausava, tão presente quanto o próprio tempo. Os trabalhadores, embora diferentes em idade e histórias, compartilhavam uma única sensação: o tempo era uma entidade imparável, que atravessava suas vidas sem pedir licença. Os painéis elétricos marcavam as horas, mas ninguém mais acreditava nelas. O mundo exterior podia esperar, ou dentro daqueles muros, apenas o progresso cronometrado importava. A próxima troca de turno aconteceria, como sempre, sem surpresas. Os uniformes mudariam, o barulho continuaria, as máquinas jamais silenciariam. Somente o tempo, impassível, seguiria avançando, deixando suas marcas invisíveis em todos os que ousavam atravessar os portões da fábrica. O silêncio tomou conta do grupo de forma quase imediata. Nenhuma pergunta foi feita. Nenhum comentário surgiu. Não havia o que perguntar. Tudo já tinha sido respondido. O som das máquinas continuava constante ao fundo. Regular. Imperturbável. Como se nada tivesse acontecido. Eles, no entanto, estavam diferentes. Cada passo parecia mais pesado. Cada respiração mais consciente. Aquele som preenchia tudo. Não havia espaço para pensamentos paralelos. Não havia distrações. A verdade estava ali. Exposta. Visível. Audível. Impossível de negar. Eles perceberam que a guerra tinha acabado ali para eles. Mesmo que continuasse fora daquelas paredes. Mesmo que continuasse nos campos de batalha. Ali, naquele espaço, ela tinha terminado. Sem tiros. Sem explosões. Sem anúncios oficiais. Apenas com compreensão. Uma compreensão fria. Definitiva, direta. E esse silêncio os acompanharia por muito tempo. Talvez para sempre.
O sentimento que surgiu não foi raiva, nem ódio, nem vontade de reagir. Foi algo mais silencioso e difícil de aceitar. Foi a sensação de insignificância. Tudo o que tinham aprendido sobre coragem começou a perder sentido. A bravura individual parecia pequena diante daquela escala. O sacrifício pessoal parecia irrelevante diante daquela continuidade. Eles perceberam que não importava o quanto lutassem. O sistema não se cansaria. Não sentiria medo. Não hesitaria. A guerra continuaria sendo alimentada por aquelas linhas de produção. Sem pausas. Sem falhas aparentes. Alguns soldados desviaram o olhar, como se aquilo fosse difícil demais de encarar. Outros permaneceram olhando fixamente para as máquinas, tentando entender como algo tão simples podia ser tão definitivo. Não houve discussão entre eles. Não houve discordância. O entendimento foi coletivo e silencioso. Ali, algo quebrou por dentro. Não um homem, mas uma crença. Uma certeza antiga. Uma ideia de vitória possível. A guerra ainda continuaria nos mapas. Ainda continuaria nas ordens. Mas internamente, algo tinha terminado. E eles sabiam disso. Todos sabiam. Mesmo sem dizer uma única palavra. A conta começou a se formar lentamente na mente de cada um deles. Destruir um tanque significava enfrentar 2 novos depois. Abater um avião significava ver outros surgirem antes do amanhecer. Não importava o esforço, a proporção era sempre desfavorável. A matemática não deixava espaço para esperança. Coragem não resolvia aquela equação. Estratégia não resolvia aquela equação. Sacrifício não resolvia aquela equação. A guerra não estava sendo decidida por quem lutava melhor. Estava sendo decidida por quem produzia mais rápido. E produzia sem parar. Eles perceberam isso quase ao mesmo tempo. Sem precisar discutir. Sem precisar concordar verbalmente. Era óbvio demais para ser negado. Aquela fábrica representava algo que não podia ser destruído facilmente. Mesmo sob ataque, outras surgiriam. Mesmo sob perdas, o fluxo continuaria. O tempo trabalhava a favor daquele sistema. E contra tudo o que eles conheciam. A guerra deixou de ser emocional naquele instante. Tornou-se lógica. Fria. Implacável. Eles respiraram fundo. Alguns desviaram o olhar. Outros encararam as máquinas por mais tempo. Não havia raiva. Não havia humilhação. Havia compreensão. E essa compreensão pesava mais do que qualquer derrota militar. Porque não deixava espaço para ilusão. O som metálico de ferramentas ecoava pelo hangar enquanto tanques e aeronaves tomavam forma sob as mãos habilidosas dos operários. As linhas de montagem avançavam em ritmo exato, cada peça encaixada sem demonstração de orgulho ou celebração. Para aqueles trabalhadores, tanques e aviões eram apenas partes de um cotidiano monótono, objetos que cruzavam suas mesas como qualquer outro produto de uma fábrica. Neste mesmo espaço, alguns oficiais alemães perambulavam sem pressa.
A curiosidade era evidente em cada movimento e olhares lançados às estruturas em construção. O que parecia uma rotina vazia aos olhos dos operários, lentamente ganhava outro significado para os soldados que se aproximavam. Um deles parou diante de um colossal tanque recém-finalizado e, por instantes, permaneceu imóvel, como se a máquina diante de si fosse mais do que ferro e motores. Aos poucos, o grupo de soldados parou completamente, formando uma barreira silenciosa entre máquinas e operários. Silêncio absoluto dominou o ambiente, interrompendo o ruído constante das engrenagens. Era como se todos sentissem o peso dos objetos criados ali. As aeronaves e tanques, tratados como simples mercadorias pelos trabalhadores, emergiam agora como agentes de futuros cenários grandiosos e terríveis. O olhar dos soldados se tornava cada vez mais introspectivo. Eles fitavam as máquinas, mas também se olhavam uns aos outros, como quem compartilha um segredo prestes a ser entendido. O clima de indiferença e normalidade cede terreno a algo inquietante. Um oficial tocou discretamente o casco de um tanque e seus olhos se perderam em pensamentos distantes. O silêncio cresceu e se espalhou por entre as filas de trabalho. Os operários notaram a mudança, sentindo uma leve pressão no ar. O espaço, outrora preenchido por tarefas repetitivas, ficou carregado de expectativa e receio. Ninguém comemorava ou sorria. Todos sabiam, mesmo sem palavras, que aquelas máquinas deixariam marcas profundas no mundo além dos muros do hangar. Neste momento, a curiosidade dava lugar ao choque silencioso. Os tanques e aeronaves passaram a ser símbolos de algo muito maior, algo impossível de ser ignorado. O que era tratado como objeto se revelava instrumento de transformação, se de destruição. Por longos minutos, ninguém se moveu. Cada rosto tentava processar o que significava participar daquele processo. O trabalho continuaria, mas o sentido daquele silêncio não seria esquecido tão cedo. O relógio não marca corridas no galpão. O tempo é rotina, repetição, uma cadência impassível sob luzes fluorescentes. Neste vasto espaço de fábrica, milhares de peças idênticas passam incessantemente por mãos de máquinas precisas, camisas de metal, cilindros, rolamentos, todos iguais, todos ordenados em fileiras intermináveis que somem no horizonte de trilhos e mesas. As linhas se estendem sem pressa, um desfile mecânico que não pertence ao agora nem ao ontem, mas à constância. Os automatos executam sua dança coreografada, movimentos repetidos que inspiram apenas previsibilidade. Braços mecânicos articulam, fecham, apertam, giram. A vibração do chão é perceptível, um frêmito que se sente aos poucos, sem aviso, sem choque. Não há pressa, não há vozes gritando comandos, não se pressente emergências, apenas o zumbido do trabalho contínuo. O murmúrio dos motores subjuga qualquer tentativa de desconcentração. A câmera se move devagar, traçando o percurso das peças. Por vezes, pausa diante das pilhas de componentes prontas e imperceptivelmente treme, captando a vida subterrânea das engrenagens. O foco desliza pelas filas, acompanha parafusos sendo introduzidos, chapas de metal sendo alinhadas, tudo numa sequência hipnótica. É como se o mundo ali existisse fora do tempo, com futuro certo mas nunca alcançado. Ao fundo, o contraste. Pequenas fábricas europeias, impacientes, enchem o ambiente com sons mais agudos, máquinas menores, operários mais próximos uns dos outros. O ritmo é truncado, as decisões são tomadas no calor do instante ou na exigência do espaço. Aqui, não. Aqui cada passo é absorvido pelo anonimato da massa. Cada peça é igual à anterior, cada máquina faz sua parte e retorna ao início, como um metro repetido de uma fita de filme sem fim. E passa mais um minuto, ou uma hora, ou um século.
O olhar da câmera permanece seguindo, nunca interrompendo seu vagar. Os olhos captam o ciclo, mas não a urgência. O ciclo não termina, não acelera, não reclama. Tudo permanece ali, continuamente, imune ao tempo histórico, à guerra que se trava lá fora. O chão vibra, apenas sussurrando que sempre há mais uma peça a ser feita. As portas começaram a se abrir lentamente, sem pressa, sem anúncios, sem qualquer cerimônia. Antes mesmo de enxergarem qualquer coisa, o som tomou conta do ambiente. Não era um ruído comum, nem algo familiar aos ouvidos deles. Era um som contínuo, profundo e regular, como um pulso constante. Não havia explosões, não havia gritos, apenas aquele som mecânico incessante. Quando finalmente entraram, não sentiram medo imediato. Sentiram confusão, uma confusão difícil de explicar em palavras. O espaço era grande demais para ser compreendido de uma só vez. O teto parecia distante, quase fora de alcance do olhar. As paredes se estendiam por uma distância que eles não conseguiam medir. Máquinas alinhadas ocupavam todo o campo de visão, funcionando sem parar. Não havia pausas visíveis, nem sinais de improviso. Tudo parecia estar exatamente onde deveria estar. Homens e mulheres trabalhavam com movimentos calmos e precisos. Ninguém corria, ninguém gritava, ninguém parecia tenso. Era como se aquele lugar não conhecesse urgência. Cada máquina parecia saber exatamente o que fazer. Cada pessoa parecia apenas seguir um ritmo já estabelecido. Aquilo não se parecia com uma fábrica comum. Parecia um organismo vivo, funcionando em perfeita harmonia. Eles ficaram parados por alguns instantes, tentando absorver o que viam. O som preenchia tudo, não havia espaço para o silêncio. Alguns engoliram seco, outros desviaram o olhar. Nada daquilo combinava com a imagem que tinham do inimigo. Não parecia improviso, parecia planejamento de longo prazo. A sensação de realidade aumentava a cada segundo. Eles não sabiam explicar o porquê, mas algo estava mudando dentro deles. Aquele lugar não parecia afetado pela guerra. Parecia preparado para durar anos. Talvez décadas. E isso começou a pesar. Muito mais do que armas ou soldados jamais pesaram. A fábrica gigante repousa sob uma luz fria e difusa. As máquinas estão alinhadas, imponentes e silenciosas. No começo, um ruído distante ecoa pelas estruturas metálicas. Pouco a pouco, o som torna-se cada vez mais tênue. A câmera recua, mostrando a vastidão do espaço industrial. Tweets de ferro e concreto dominam o enquadramento. Movimento reduzido, sombras se misturam no ambiente. A penumbra cresce, detalhes desaparecem aos poucos. A fábrica começa a se dissolver no escuro profundo. Ninguém aparece nas passagens ou corredores amplos. O silêncio substitui o trabalho constante do passado. Toda a energia da produção some sem resistência. Um clima de inevitabilidade impregna cada espaço. A câmera permanece fixa, captando o vazio emergente. Aos poucos, tudo se apaga em um fade longo. O preto toma conta da tela, sem texto ou explicações. Resta somente a compreensão implícita do fim. Não houve revolta quando o entendimento se consolidou. Não houve negação. Não houve choque tardio. Apenas aceitação. Uma aceitação fria.
sem emoção exagerada, sem drama. A derrota não foi sentida, foi compreendida. Isso a tornou mais pesada, porque não havia contra-argumento, não havia esperança falsa, não havia ilusão confortável. A realidade era clara, crua, imutável. Eles continuaram vivendo, trabalhando, reconstruindo, mas com uma certeza silenciosa. Sabiam exatamente onde tudo tinha sido decidido. Sabiam exatamente quando. E sabiam que nada poderia mudar aquilo. O fim já tinha acontecido. Mesmo que o mundo ainda não tivesse percebido. Eles perceberam. E isso os acompanharia para sempre. A produção foi a arma real daquela guerra. Silenciosa. Constante. Implacável. Enquanto um lado destruía, o outro substituía. Enquanto um lado sangrava, o outro mantinha o ritmo. Não havia como competir com aquilo. Não havia como improvisar algo semelhante. A indústria não se constrói da noite para o dia. Ela exige tempo, planejamento, escala. Eles entenderam isso tarde demais. Mas entenderam. A guerra não era vencida apenas com coragem, nem apenas com estratégia. Era vencida com capacidade, com logística, com continuidade. Nada disso podia ser criado rapidamente. Nada disso podia ser acelerado. A diferença já existia antes da guerra começar. Eles apenas a viram de perto, com clareza absoluta. E nunca mais esqueceram. Porque algumas armas não fazem barulho, mas decidem tudo. Galpões industriais vazios se estendem até onde a vista alcança. Máquinas funcionam incessantes, mas não há pessoas presentes. Nenhum som de combate, apenas o zumbido das engrenagens. A guerra não acontece nas trincheiras, mas nessas fábricas ocultas. Produção superando batalhas, decidindo o desfecho silencioso dos conflitos. A atmosfera é de poder discreto, sem heróis em campo. Tanques e aviões são montados por braços robóticos sem emoção. Cada parafuso apertado representa uma vitória invisível sobre o inimigo. Os corredores industriais são agora o verdadeiro campo de decisão. Líderes militares observam gráficos de produção, não estratégias militares. A vitória depende do volume, precisão e velocidade das máquinas. Fábricas são protegidas como fortalezas, mas não com soldados armados. O silêncio absoluto reforça a tensão e o peso das responsabilidades. Não há medalhas, apenas relatórios de desempenho e números crescentes. A guerra tornou-se uma disputa de produtividade e eficiência. As decisões acontecem em escritórios, não em campos de batalha. O futuro das nações se define na linha de montagem. Cada peça produzida carrega potencial estratégico. A ausência de ruídos humanos acentua o clima solene. No fim, vence quem produz mais e com menor falha. Os verdadeiros guerreiros são engenheiros e operadores anônimos.
O triunfo surge no som sincronizado das máquinas em funcionamento. Nenhuma foto sangrenta, apenas registros frios da produção. O espaço industrial transforma-se em símbolo de poder nacional. Veículos prontos são enviados em silêncio para seus destinos. O impacto da produção é sentido somente após a guerra. A fábrica permanece silenciosa, eficiente, imprescindível.